Fala pessoal, mais um Terceira Venda. Nessa quarta-feira, para quem está gravando aqui hoje é Dia das Mulheres, então parabéns a todas as mulheres, bootcampers e todas as mulheres, principalmente do nosso mercado, que é um baita desafio ser mulher nesse mercado. E hoje eu tô aqui com um convidado mega especial e meu companheiro de bancada também. Fala, galera! Aqui não é só simplesmente Dia das Mulheres, né? Porque a gente fala assim, Dia das Mulheres, como fala assim, não é todo dia, merece mais, merece menos. A gente fala assim, uma pessoa muito próxima de você aqui, ela falou assim, cara, ele nem falou Dia das Mulheres pra mim. Eu falei assim, não, mas você é esposa, né? Tem que ser no Dia das Esposas. Muito obrigado, pessoal, já trazer as particularidades do meu casamento, mas como aqui é um podcast de vendas, eu tô aqui com um cliente e também muito amigo. Para quem não te conhece, Garuti, quem é você? Quem não conhece a FTAG também provavelmente está sem internet. Para quem não conhece a FTAG, conta um pouquinho da tua história, se você puder abrir números. Quem é Garuti FTAG? O número eu deixo no final. Então, vamos lá. A FTAG nasceu aí, vamos falar primeiro de mim, vai? Meio confuso, porque FTAG e Garuti é quase a mesma coisa, né? A gente nasceu aí quase que junto aí no mercado de segurança. Comecei lá atrás, em 2004, como segurança pessoal. Trilhei os degraus aí da segurança privada, como tem que ser. Fui vigilante, o pessoal tem vergonha de falar que fui vigilante, né? Fui vigilante, só que é um vigilante de segurança pessoal, né? Mas não deixa de ser vigilante, o porte vem da vigilância. Eu trabalhei alguns anos como vigilante. Fui coordenador de equipe, fui gerente, fui consultor, e aí veio a oportunidade de nascer a FTAG em 2010. A FTAG nasceu para ser diferente, nós somos diferentes, tivemos o feedback da Prime Bid hoje, porque nós somos diferentes, acabamos de fechar um contrato que não foi preço, foi valor, então mostrou mais uma vez que a gente consegue entregar, não pode ficar focado em preço, tem muita coisa mais importante que preço. Tem cliente para quem não busca preço, tem cliente que busca valores, então a gente discute isso diariamente comercial, porque o comercial, quando não vende, se frustra e ele vem querer baixar preço, né? E não é. E fechou por dentro da plataforma. Dentro da porque plataforma. Para quem fala que a plataforma da Prime tem que ter preço competitivo, o seu preço, ele é o competitivo, mas você tá na linha mais premium do que talvez o... É o competitivo que entrega. É. Então a gente tá dentro daqueles que entregam, porque não adianta ser competitivo em preço e não entrega. E aí, bom, a gente já discutiu isso algumas vezes, o contrato não dura. Então é ruim pra plataforma, é ruim pra quem contrata, Exatamente. E é ruim pra empresa também que não se sustenta, porque às vezes quebra. A gente tem história de empresas que duram pouco porque não sabe fazer, ou melhor, sabe fazer preço. Não consegue agregar valor e aí o preço não fica competitivo. E essa é a pauta de hoje, né? Vamos falar de valor e preço. Como vender mão de obra terceirizada, segurança facilities, sem ter que abaixar as calças pro comprador. E aí você que vai ter que trazer essas dicas, mas também, mano, você é um cara que nas empresas que você passou, poucas talvez eram... O grande diferencial era preço, né? Então acho que a gente tá alinhado aqui. É verdade, Lucas. E assim, embora você tenha algumas estratégias que a gente fala assim, você tem 3 formas de crescer. Sim, eu sempre falei isso e não vai mudar muito daqui para frente. Você cresce por preço, cresce por qualidade, que custa, qualidade custa, ou você cresce por diferenciação. Eu tenho certeza que você cresce por diferenciação, é isso que eu quero ouvir. Porque você fazer diferente, projeto, você não se compara à qualidade, porque a qualidade está intrínseca, né? E a parte de preço você está saindo do oceano aí vermelho aí para ir pro azul, né? Importante. Pra gente começar, garoto, queria entender se essa questão de qualidade foi sempre parte da estratégia, se foi algo pensado, mas como que você chegou nesse modelo de ter um atendimento mais premium, consequentemente cobrar por isso, se foi estratégia ou acabou acontecendo ou se você viu que era um gap de mercado? Putz, você falou as 3 coisas que para mim eu utilizo. Era um gap, porque como eu disse, eu era consultor, então eu contratava empresa de terceirização e rescindia também com empresa de terceirização e eu trocava o problema de lugar. Então, independente da empresa que prestava serviço para mim, ou era muito chato, talvez também, tem alguns consultores que se exigem um pouco mais, mas eu sempre paguei diferenciação. Então eu contratava uma empresa de vigilância, eu pagava um convênio diferente. Eu sou muito a favor do prêmio, porque o salário a gente está normatizado pela convenção e pelo mercado. O prêmio ele diferencia. E o prêmio com política de premiação, você consegue diferenciar, inclusive, o Pro vendedor, no caso. Pro colaborador. O pessoal da ponta, né? Porque a gente fala muito da venda, mas se a gente não entregar, não adianta. Então a gente se preocupa com o comercial, mas e na hora que implanta?
O nosso vendedor é o cara que tá lá, não é mais o comercial. O comercial vai lá resolver problema. Sim. Ou um pós-venda. Ou, melhor, ele vai fazer uma venda recorrente, que é uma coisa que acontece muito lá na empresa. A gente vende 2 vezes, 3 vezes. O contrato começa pequenininho, apertado, aquele, né? Ou tá roendo o osso, daqui a pouco, bom, mais um auxiliar, mais uma recepção. Ó, agora central, agora... Então a gente tá fazendo um bom trabalho, senão essa venda não aconteceria. Então, assim, foi de certa forma... pelo DNA, de consultoria. Então, quando eu montei a empresa, eu falei, eu preciso fazer algo diferente. Claro que os 2 primeiros anos foi péssimo pra mim. Eu meti um convênio Intermédica, fazendo propaganda Intermédica, né? Mas um convênio que, para nosso segmento, é diferente, mas eu não conseguia vender. Não conseguia vender. Não conseguia ir pro mercado. Eu atendi um cliente premium, que aí ok, porque ele queria um serviço premium, então eu conseguia fazer um preço com valor agregado, mas no mercado eu não conseguia vender. Então eu tive que mudar a convênio, mudar a estratégia. Algumas coisas a gente teve que mudar por mercado, mas a qualidade, a entrega, não. E a política, que eu acho que é o mais legal. Quando você consegue mostrar para o cliente que a premiação é a única forma de propósito. A gente vai falar de propósito, cara. Sem dinheiro no bolso, não dá, não tem jeito. Como é que o cara vai trabalhar motivado se não tem comida em casa? É um negócio louco. Como eu vim lá de baixo, talvez seja um diferencial também nosso, né? Eu sei o que é faltar comida na mesa, cara. Então como é que eu vou motivar o auxiliar de limpeza se não tem comida em casa? E por incrível que pareça, eu passo muito tempo. Para quem não me conhece, a gente falou rapidamente, eu gosto de correr. E a hora de pensar, para mim, é a hora da corrida. Eu gosto de corrida longa, porque a hora que você esfria a cabeça, começa a pensar. Eu tô sempre pensando em alguma forma de motivar esses caras. E acaba sempre caindo no mesmo lugar. É dinheiro. Não tem como. Garoto, mas aí vamos no mercado convencional. A gente concorre com empresas de 1.000 a 150 mil colaboradores. Infelizmente, marcas, né? Infelizmente. Com marcas extremamente conhecidas que investem no brand assim, de uma forma bastante ostensiva, né? De uma forma clara, em vários segmentos. E aí o cara fala assim, pô, mas Garuti, a empresa de 150 mil, 80 mil, 70 mil, ele tá na mesma convenção que a sua e a sua está na mesma convenção. E essa empresa gigantesca, ela cresceu desse tamanho, seja de uma forma orgânica ou de uma forma de aquisição, e ela não paga o X a mais para o colaborador. Por que eu tenho que pagar X a mais para o seu? Não vem esse tipo de pergunta? Vem por isso que a gente divide. Muitas vezes eu divido isso com o cliente. Fala, vamos fazer o seguinte, então eu pago metade, você paga metade. Aí você fala, pô, você tá dando? Não tô, cara. 2, 3 faltas me quebra. Um posto pequenininho, se eu tiver 3 faltas, eu já paguei o prêmio. Eu coloco R$200 para cada um. Tem 3 pessoas, 3 faltas, eu já tô lucrando. Principalmente em implantação. E eu consigo medir. O que é mais legal, a política de premiação mede. Então, o cara não falta, não atrasa, uniforme, então é asseio, é tudo isso. Então, atestado. Não é assim, eu vou dar prêmio para você, eu não tô te dando nada, cara. Você, por isso que o nome é prêmio. Você precisa merecer para receber esse prêmio. Então, é uma forma de diferenciar. Eu ainda vejo mais barato do que as FT, viu, Bando? FT, para mim, é câncer. Uhum. Eu já contei a minha história. Ano passado eu cheguei a pagar quase 500 FT. Eu tenho 540 funcionários. Explica só pro nosso público o que é FT. Não, folga trabalhada, cara. 100%. Em preço nenhum a gente consegue colocar isso aí. A gente consegue colocar lá uma porcentagem de falta, de cobertura, de atraso? Consegue. Mas 100% não consegue porque não vende. Nem dá pra prever também, né? Então. É muito subjetivo. Pode acontecer. É que assim, hoje acho que eu consigo prever. Eu tabulei isso aí. O ano passado inteiro eu medi todos os meses. E eu medi por posto, por função, média. Tenho. Hoje eu conseguiria colocar no preço, mas eu não ia vender. É igual convênio. Eu acredito que vai melhorar, mas não consigo vender. Não adianta. Talvez o cliente prêmio. Eu tenho um cliente prêmio. Tem um cliente que cobra planilha para ele. Eu quero que o cara tenha um convênio tal. Custa. Eu quero que o cara tenha uma média de salário X. Custa. Eu quero que você pague o intervalo, o artigo 71. Ele fala, tá bom, gostei do preço. É outro público. Uhum. É diferente. Dá para fazer? Dá. Mas sempre dá para fazer? Não. A gente vai falar de condomínio, vai falar de indústria, de empresa pequena. Vamos esbarrar em preço. E aí você tem que agregar algum valor, porque no final ele vai cobrar. A falta, o atraso, né? Vai cobrar. E a gente tem que entregar, porque a gente vende isso, solução. E aí você não entrega. Mas você falou para ele que não dá para entregar? Eu falo. Reunião eu falo pro cara. A primeira coisa que eu falo, desculpa, mano. Primeira coisa que eu falo pro cara lá na reunião. Eu não vou ser o cara que não vai trazer problema para você. Porque nós estamos falando de gente, cara. E gente oscila. E algumas até têm validade, ciclo. E vai desgastar. E vai ter que substituir, vai ter que treinar. Então já começa. Não dá pra enganar. Uhum. O cara que chega e fala. Se o cara fala, não vai ter problema nenhum aqui, não contrata esse cara, hein?
Pode contratar qualquer outro, mas esse que falou que não vai ter problema, corre dele. Porque vai ter mais do que os outros. Eu acho fantástico esse formato, mas ainda a gente está falando de pessoas e remuneração. O cliente, às vezes, ele procura um pouco mais do que isso, né? Para a gente gerar valor, que você falou, que aí você foge do escopo convencional para um escopo alternativo, para implementação de tecnologias, de processos, né? Onde eu posso fazer diferente. Como é que você prepara o seu time comercial, o seu time técnico para pensar diferente, olhar o cenário e falar assim, eu consigo fazer diferente, melhor, um custo menor, aí eu vou compensar isso em relação à remuneração para buscar não um save, mas um equilíbrio e para o cliente também, por sua vez, é difícil ele justificar um preço um pouco maior do que ele já paga hoje, né? Então, sempre tem que pensar na questão orçamentária do cliente e na questão de soluções. E soluções, nem sempre colocar salário maior ou benefício maior é uma boa solução, porque para nós para ele também sabe que é, mas infelizmente ele tem um número a cumprir, né? Como é que você consegue equilibrar tudo isso aí dentro da sua área comercial, time de vendas, pré-vendas e operações? Então, primeiro que a gente conseguiu integrar a empresa toda hoje, né? Então, hoje o comercial ele não é um departamento isolado da empresa. A gente estava brincando aqui até com o fato do... Como que é o nome dele lá? O rapazinho que me deu a notícia do feedback. Guilherme? Guilherme. Quando eu cheguei e tal, lá ele falou assim, pô, que legal, garoto, você tá aqui da IFTEG, conseguimos feedback do cliente que você fechou e você fechou por atendimento. Sim. 2 minutos depois, esse feedback foi passado para o nosso gerente comercial, que foi o Flávio, estava no grupo da empresa. Então não tem essa, o comercial que foi o cara que atendeu diferente, a empresa atendeu diferente. Então o que a gente conseguiu fazer foi integrar a empresa toda. Há 3 anos atrás, 4 anos, a empresa estava meio isolada, sabe? Começou até problema de área, a área brigando com os... Não é brigando, né? Não estava entendendo. Eu entendi, percebi que eles não conseguiam se entender. E nós criamos um workshop mensal. Então, a área de marketing, do Lucas, ia falar sobre marketing, comercial, falar sobre comercial, operações, e todos sentados ouvindo as dores de cada área. Não vou falar que isso foi a solução, ajudou. Começaram a entender as dificuldades e o melhor, assim, que um departamento depende do outro. Que tem uma lenda dizendo que a empresa tem que trabalhar comercial, né? Dizem, né? Como operacional, né? Nenhum nem outro. Todo mundo trabalha para todo mundo, cara. É um time. Então... É o que eu falei lá, muitas vezes o nosso cliente, o nosso porteiro é o nosso comercial. Se ele tiver um bom atendimento lá, nós vendemos de novo, cara. E não foi o comercial que vendeu, foi o porteiro. E eu já vendi vários contratos assim. E pega uma referência do posto. Então o que a gente faz? Hoje nós temos gente técnicas na empresa. Então eu trouxe um cara de eletrônica, um cara muito minucioso, o André. Minucioso, às vezes eu tenho que falar, menos. É muito técnico, cara. Os clientes não conseguem entender tudo isso. É muito legal, mas não vende. Então aí tem que ter um comercial do lado, mas tem que ter o cara técnico, que é o cara que fala, dá ou não dá pra fazer. Pé no chão, né? Pé no chão. O time de vendas, hoje a gente tem, minha filha inclusive cuida da parte de marketing, enche o saco do Lucas muitas vezes aí pra tá aprendendo. É que o Lucas não responde, mas ela tenta. É verdade. Mas ela corre atrás, então ela vem do design gráfico, então ela cuida das vezes, e ela tá dentro, e o que é legal que eu falei agora, que vai encaixar o que você tá falando aí, e eu tava explicando pra Luciana. O marketing não está só no comercial. Então hoje, se a gente tiver que divulgar uma mudança de cartão de benefício, nós não vamos divulgar a marca da VR, nós vamos divulgar a nossa marca. Então houve a mudança do cartão VA e VR, agora é um multiuso, certo? Então é um cartão só. Só que não é o logo da VR que apareceu, é o nosso. Então é personalizado com a nossa marca. Então vai até as vagas de interior, tudo feito pelo marketing. Não é o RH que faz dar um layout qualquer de vaga. Então hoje é pensado. Então é tudo mais técnico. E para agregar valor, cara, você tem que mostrar tudo isso para o cliente. Tem que sentar lá e mostrar que não é feito, não é um RH ou não é uma cobertura que contrata uma empresa de RH para fazer. Porque a gente sabe que existe pra caramba isso no mercado. E o cara deixa lá um uniforme lá no posto, é ou não é, mano? E uma empresa de RH que vai lá e faz a cobertura. Não é a IFTEG que tá fazendo a cobertura. Isso é muito mais barato. Só cadê a personalização? Cadê o valor? Não tem. Então, se a gente for discutir aqui tudo que o mercado não faz, o que a gente tem que fazer, eu acho que é isso que tem que mostrar isso para o cliente, que nós vamos fazer diferente. Recentemente, eu fui a gente fala de tecnologia, eu fui num cliente importante, que inclusive a reunião é hoje, hein? Hoje vamos fazer a reunião hoje à noite, ver se decide, vai ou não vai. E nós sugerimos, né, eles falaram muito de meio ambiente, nós falamos, uma coisa nós vamos fazer diferente aqui da empresa que está agora, vamos colocar moto elétrica. Eles gastam R$8.000 só de combustível.
Eles vão fazer um acordo, entrar no equilíbrio, nem zerar os 6 mil, 8 mil. Vocês pagam metade e eu implanto 2 motos elétricas para você aqui. É com metade. Tem um saving. E é melhor. Que é um bairro arborizado. E atende esse requisito dele. Tudo voltado para o meio ambiente. A presidente vem aí do Greenpeace. Esse apelo todo, né? Tem um apelo. Então, mas eu escutei aqui no podcast, não lembro se foi você ou se foi um convidado que falou. Ô, Lucas, tem que ouvir o cliente, caramba. Tem que ouvir. A gente não ouve o cliente. Já chega falando. É igual aqui, quando o cara fala, garoto, fala de você assim, puta, é ruim você falar de você. É legal você perguntar. E é legal você ouvir. Que aí sai naturalmente. Se eu ficar falando aqui, putz, não vai engatar. Mas se você escuta o cara, na segunda reunião que eu fui nesse cliente, eu levei meu filho, o Bruno, que é de suprimento. Falei, vamos lá, porque isso é um desafio, vai ter muita coisa relacionada ao suprimento. Nós ficamos 3 horas nesse cliente. 3 horas, 2 eu fiquei ouvindo ele. 2. No final o Bruno falou, pai, tenho que tirar o chapéu. Tem que ter paciência. Tem que ter. Só que o que é legal, a reunião acabou na hora que a gente tava almoçando. Terminou o almoço e tal. O cara perguntou um pouquinho lá, como é que a empresa nasceu. Olha que legal, só perguntou isso depois de 3 horas. E como é que você montou sua empresa? 3 horas depois? Pô, já foi, né? Aí eu contei rapidamente, ele falou assim, eu não sabia que você era tão acessível assim. É esse cliente que estão decidindo hoje. E na verdade ele disse pra mim que ia decidir se ia ser agora ou se é daqui 6 meses que eles têm um contrato com a empresa atual. Mas que a empresa já estava carimbada. Já estava escolhido. Eles nem abriram muita empresa. Na verdade, eles queriam algo diferente do que eles têm lá hoje. Eles sabem que se ele fosse para o mercado, ia ter muita coisa igual que ele tem. E o que ele tem não está entregando. Então, eles estão buscando alguma coisa diferente. Então, acho que é tudo isso, viu? É tecnologia, é lógico, tem que ter saving, tem que entender. Mas eu acho que o mais importante é a integração das áreas. Eles têm que entender que isso tudo é um negócio. E tudo depende, não adianta. Mas, Garuti, trazendo, vamos falar aqui, um passo a passo, quase em ações práticas aqui, pra gente ser pragmático. Eu fico pensando que quando você tá ali no seu processo de bid, você tá concorrendo com outras, vamos falar aqui na Prime Bid, você tá concorrendo com outras 4 empresas. No mínimo. No mínimo. E partindo do princípio que, até se eu pergunto para qualquer cliente, desde aquele que cobra o mais barato, o intermediário, o preço mais alto, todo mundo fala que investe em treinamento, todo mundo fala que valoriza os colaboradores, que investe em estrutura. Esse é o padrão da apresentação praticamente. Todo mundo fala, e quando você parte do princípio que a prestação de serviço, esse valor percebido só vem depois da entrega, como é que você consegue se destacar no meio dos concorrentes que todo mundo fala que investe nesses pilares de valorização? Mas como é que você consegue, vamos falar aqui, quase provar para o cliente de falar que assim, olha, não, aqui isso acontece de verdade. Aqui não é só falação. É difícil, né? Muito, a primeira coisa que eles falam, e é legal que você fala isso aí, na prática fala assim, toda empresa fala isso aí, garoto. E eu sofria isso muito logo no começo, porque eu tinha que usar o meu nome para vender. Porque a FTEG ninguém conhecia. E era uma empresa que atendia cliente premium, mas não tinha mercado, ninguém conhecia, era cliente específico. A FTEG nasceu para atender cliente premium. Por isso até que a gente fala, é o DNA da empresa, entregar a qualidade. Era segurança pessoal. Então era diferente. E aí eu chegava nas reuniões, o síndico, o gerente falava assim, toda empresa fala isso, garoto. Como é que você vai fazer? Me explica isso aí. Porque é a pergunta que você fez agora. Na prática, como é que vai funcionar? Uma das formas que a gente consegue provar isso é a competência técnica, as cartas de competência técnica. Então nós temos essa aí trimestralmente. Os clientes que a gente tem o maior número de colaboradores, clientes que a gente tem bombeiro, recepção, limpeza, vigilância. Então a cada 3 meses a gente renova a nossa competência técnica. Então tem lá quantos anos nós somos do cliente, o que a gente atende, nossas SLA. A gente ganhou alguns prêmios aí nós somos, em 2022, escolhido pelo grupo JLL, não sei se pode falar aqui, né? Mas se eu estou publicado lá, então acho que eu posso. Segunda melhor empresa de segurança patrimonial do Brasil. Prêmio Prata. JLL é uma zica do caramba. Falando positivamente, eles analisam mesmo. Todo mês, o supervisor ou o coordenador senta com o gerente de operações, ou o coordenador, e tem por item, cara. Então, uma das coisas que eu já falo para ele, cara, você quer, que eu acho que talvez a maioria das empresas que concorrem comigo, menores que eu não tem, é análise de risco, projeto, procedimento de segurança e SLA. Me mede com números. SLA, se eu não entregar, você vai me glosar aqui. Não tem problema, vamos medir. Só que nós vamos discutir a 4 mãos. Né? Vai ser objetivo, não vai ser assim,
o morador reclamou. Eu acho que ele deixou o portão aberto. Eu acho que... Não, tá escrito se ele veio ou não. Vamos discutir aqui com o zelador, com o gerente, não importa quem vai ser destinado, ou o próprio síndico, e vai estar aqui, cara. Se nós estamos com SLA 5/5, como é que você está falando que a empresa é ruim? E só para quem não conhece, JLL é a Jones Lang LaSalle, uma multinacional gigantesca, uma quarteirizadora, administradora, locadora. Na Europa domina. Nossa, gigantesca. Domina a Europa. Em Portugal só vê a placa deles lá. Tem as Big Four aqui do segmento aqui no Brasil, né? E Bando, como que você faz para se destacar na concorrência, saindo desses clichês? Porque às vezes, até na época que a gente fazia esse processo de consultoria com o cliente de branding, o cliente falava assim, meu diferencial aqui é que a gente paga salário em dia. Rapaz, se esse é o diferencial, você tá numa enrascada. Sabe que esse discurso eu aprendi de salário em dia em 98, quando tava na Grabber. A Grabber falava assim, eu sou small builder, você fala assim, né? Eu sou pequeno, mas sou bonito. Então, ele sempre falava assim, o Eric. Mas é porque mas a percepção de quem tá no mercado é falar assim, Lucas, eu tô falando isso porque muitos não pagam. Não, eu entendo que muitos não pagam, só que você falar isso pro cliente... É que assim... Isso é um requisito, depende pra quem você tá falando, né? Você não vai falar isso pra uma Nestlé. Não acho que é pra ninguém, eu acho que... Não, mas que a gente entende... Não, eu até entendo algumas pessoas errarem dessa forma, em achar que fazer o básico é diferente, porque pouca gente faz o básico. Esse é o problema. E aí o cara acha que isso é diferente. Infiteg paga em dia. Mas se não pagar também, pelo amor de Deus. Fecha. Eu não aceito. Uma coisa que eu mais pego no pé lá não é só pagar em dia. É as coisas funcionarem. Hoje, rapidinho, só pra você não perder o raciocínio. Hoje a gente premiou uma controladora de acesso de um cliente que a gente tem lá, acho que faz 18 anos, Zona Leste. Ela barrou a entrada de uma pessoa que estava tentando fazer alguma merda no condomínio. Alguma tentativa de intrusão. Passou a primeira junto com que é aquele famoso carona, e a imagem é muito clara, o cara pega a carona e entra junto, e aí no segundo ela barra. Onde você vai? Aí começa a perguntar, o cara vaza. Fizemos lá um certificado para ela, um prêmiozinho, trouxe ela na empresa, queria entregar, ela falei, não, traz ela aqui. A gente fala toda hora, peguei até a Letícia, falei, Letícia foi recepcionista minha na Paulista. E quando ela veio pra empresa, eu falei, pai, reclamação, que o pessoal se sente abandonado, não sei o que e tal. Eu falei, você que reclamou pra mim lá atrás, que os colaboradores se sentem abandonados, e agora você quer premiar o cara no posto? Traz ele aqui, nós vamos tomar um café, ele vai conhecer a empresa, vai conhecer a operação, vai receber o prêmio aqui, vamos tirar uma foto e vamos comemorar isso aí, cara. Né? Isso é legal pra caramba. E a gente não valoriza os caras. Os momentos certos, cara. Tem que valorizar e aí, nesse momento, tem que exaltar, né? Tem que mostrar pro cliente, inclusive. E a gente peca, a gente não mostra. Uma das coisas que o mercado... A gente foi percebendo ao longo do tempo, aí vai um pouquinho da experiência, né, Garuti? Você pega muito portfólio do nosso segmento, e só fala assim, o seu portfólio, quantos anos a empresa tem, qual que o serviço que ela possui, né? Mas nenhum portfólio fala assim, como eu faço. Então, assim, uma forma de você evidenciar um pouco diferente, até uma dica, se permitir, na verdade, nas minhas apresentações hoje, eu hoje não uso mais o papel, embora tenha ainda lá no antigo lá, mas hoje na minha apresentação eu mostro como eu faço. Quais ferramentas que eu utilizo. É bom que eu vou copiar. Quais ferramentas que eu utilizo. Tudo que, na verdade, que você já tem, só que da forma que as pessoas não sabem vender, que é o nosso back-office. Qual é a RP que eu utilizo, qual eu apresento. Igual a minha. A minha também tem. Então, legal. Toda a parte professor, né? Olha, que legal. Eu acho legal quando a gente tá alinhado. Sim. O meu portfólio tá escrito. Tá assim, então, tem RP, tem tudo. Ponto eletrônico, tem até equipe. Hoje tem HK, mas eu tenho Datamaster também. E como é que a gente faz para garantir o ponto? Como é que eu faço para fazer tem o Find-Me. Puta, agora eu tô grande. Agora fiquei grande, Bandol. Tem o Coble. Tá igual a minha. Como faço a gestão de frota, que tem o fornecedor da Coble. Então eu trago tudo as ferramentas de gestão, de cronograma, por exemplo, eu tenho CRM, eu tenho agenda, estou tentando migrar para o Pipe Drive. Eu mostro a parte eu tô com o Pipe Drive já, estou na sua frente. É isso aí. Isso é importante. Isso é bom que é benchmark, né? Porque eu vou perguntar se realmente está funcionando. E tem uma Prime Video também. Mas tem o WA, você não tem. Ainda não. Então eu tô na sua frente. E aí eu tenho algumas ferramentas também, por exemplo, assim, tem empresas que usam Trello para cronograma e tal. Lá a gente usa o Monday. Então, assim, quando a gente começa a mostrar assim, como é que eu garanto a estrutura em relação à gestão do back-office da empresa, porque é isso que ele quer ver. A gente assim, como é que você suporta o seu funcionário na ponta? Então, contratei o Ibragesp para fazer a parte de
cursos em EAD. Então, assim, o que a empresa efetivamente está investindo na sua estrutura para suportar tudo aquilo que muitas vezes o cliente não vê. Ou seja, e o mais legal é falar assim, tudo isso aqui que está aqui deixou de ser portfólio, passou a ser estrutura. E agora você quer evidenciar, agora você não vai trazer mais o cara lá para ver as coisas bonitas, você vai ver as coisas funcional. Então, eu convido o cliente hoje para ir na empresa, assim, tudo que eu te apresentei aqui, eu quero que você vá na empresa. E esse reflexo de todo esse funcionamento de organizacional, é a questão de... Tem muito a questão do ESG também, que a gente fala bastante. Uhum. A parte organizacional, ela reflete na ponta. E muito. Sem dúvida. Agora, esse trabalho que você tem feito de diferenciar remuneração, a gente está pensando agora, tá? Então eu estou atrasado, mas a gente está fazendo um bom caminho, porque dentro daqueles custos de falta, turnover, Faz a conta. e você fazer o prêmio lá, mesmo que não esteja no contrato, o custo da premiação por performance está mais barato que a rotatividade. Muito mais barato. Então, muitas vezes, por mais que o cliente não esteja pagando em contrato aquele prêmio, mas você tirando aquele investimento, vamos supor que você tem um custo de FT de 100 mil reais por mês. Se você investir 30 mil reais lá e continuar com mais 20 mil de FT, então se você chegou a 50 mil, você está economizando 50%. Então é conta todo o tempo. Fora que isso ainda é marketing para a empresa. Conta tudo. É verdade. Fora que vira marketing, porque eles não têm falta. O turnover é baixo. Sim. A tendência, né, de você gerar novos negócios daquele mesmo cliente é maior. Sim. Do que problema. Que aí sim vai ser mais um pouquinho empresa. Assim, Lucas. Não é uma receita de bolo, mas... Não, é a receita do seu bolo. É a receita de bolo, mas o seu tá funcionando. Tá funcionando. Mas a grande sacada, até pra quem tá assistindo, fala assim, ó, eu vou listar tudo que eu tenho aqui e vou passar pro cliente. Acho que aí tem a grande percepção de como é que eu transformo. Legal, eu utilizo um RP aqui na minha empresa. Tá, mas e daí? O que isso muda na vida do cliente? Aí vai a valorização de como é que funciona os processos. Isso, né? Mas aí você consegue justificar para o cliente que o investimento em um bom RP vai trazer saving para ele, vai trazer controle, vai mostrar que o meu processo administrativo... Porque no final das contas ele quer ver, o que isso ajuda, o que o TSRM me ajuda. Não precisa falar que tem o RP, você tem que falar o que ela... Não, mas isso, eu acho que o RP hoje é igual pagar salário em dia. A empresa que não tem, cara, é muito difícil controlar. Eu falo pra mim que eu pago o RP, o HK, sei lá, uns 7 anos. Eu fui virar a chave mesmo, falar, HK, eu quero funcionar faz 1 ano. Eu não quero saber mais de cartão, não quero saber mais de coisas manuais, não quero saber de planilha do Excel, vai funcionar. Chama os caras da HK que o que tiver faltando, nós vamos fazer. E hoje eu fecho a folha no dia 31, cara. Dia 31, 17 horas, não tem ninguém na empresa. Eu falei, pessoal, tá muito fácil aqui. Hoje a mesa de operações trata os problemas diariamente. Então, a gente fala isso com o cliente, cara. Eu sei se o colaborador tá aqui sem ligar para ele. O aplicativo é com geolocalização, e é reconhecimento facial. Reconhecimento facial. Não tem essa de senha. Eu não quis senha. O cara, senha de 2 dígitos. Senha de 2 dígitos pra mim não é senha. Mas é o RA do cara. Piorou. Não, é o RE, né? O RE do cara. Não, piorou. Eu falei, então não dá. Então é facial. Se o facial não funcionar, aí você entra com a senha. Aí sim, é uma contingência. Mas tem que ser o facial. Então, consegue vender isso até com o passivo. Eles são responsabilidade solidária. E hoje é líquido e certo. Não tem jeito. O juiz dá. Então isso diminui o passivo para ele. É risco. Quando você começa a discutir tecnicamente e juridicamente também, eu acho que aí o cliente começa a entender. Até porque a maioria não sabe. Ele vai falar do salário, sim. Que paga em dia, da supervisão. Eles só vão falar isso. Supervisão, 24 horas e salário em dia. Isso não suporta tecnicamente. Não suporta. Quando você mostra assim, o cliente tem que estar se sentindo confortável, que você está trazendo toda a estrutura e o funcionário pode estar trabalhando tranquilo, que exatamente. Por trás de tudo isso aí existe uma baita de uma organização. Foi o que eu fiz hoje lá. Hoje, como o pessoal foi receber o prêmio, dá uma volta, mostra para ele o que... E aí, no final, eu falei, a gente não está trabalhando, não é você que trabalha para nós. Aqui, nós estamos trabalhando para você. Todo esse pessoal aqui do DP, de operações, está trabalhando para você. Você entra hoje na ferramenta do HK, nós temos o saque. Fizemos o saque do HK funcionar. Ninguém liga mais para a empresa. O colaborador faz lá, pedido tudo pelo aplicativo. Uniforme, convênio médico, atestado, tudo por lá. Que você vai me apontar se estou falando besteira ou não, garoto? Aponto mesmo. Pode apontar. Mas uma coisa que eu acho que as empresas acabam pecando, porque todo mundo, quando você pergunta, quer ser o premium, né? Ninguém gosta de falar que não é o premium. E eu acho que tá errado não ter uma estratégia premium. A gente pensa no Nubank, é o custo-benefício.
Não é o cartão de crédito mais top, mas oferece algo positivo. Mas quando a gente pensa no premium, onde eu vejo que muitas pessoas erram, é nessa questão da marca, tudo aquilo que você não fala. Por exemplo, quando eu trago, por exemplo, o exemplo da F-Tag. Se você vai lá para Alphaville, você passa por um condomínio, você vê um baita de um condomínio, aí você olha para baixo, tá o carro da F-Tag. Aí você anda mais um pouco, outro carro da F-Tag na frente do condomínio. Aí você começa a vincular uma coisa com a outra. Poxa, eu tô vendo aqui um prédio de luxo comercial, utiliza F-Tag. Tô vendo outro prédio, aqui utiliza F-Tag. Tô vendo que aqui em Alphaville, todo mundo aqui, grande parte, utiliza F-Tag. Aí legal, quero saber mais da F-Tag, porque o Garuti ele pode me falar o que ele quiser. Eu vou ter que fazer a minha pesquisa, porque as pessoas não tomam decisões baseadas naquilo que você fala, é naquilo que ela se autoconvence. Aí o cara ele entra no site, aí ele vê uma estrutura robusta, aí ele entra no site, ele vê um site bem formatado, ele vê um atendimento padronizado, tudo começa a fazer sentido para aquela tomada de decisão dele. Onde eu vejo que muitas empresas erram é nesse momento, não da parte do vendedor quando ele começa a se comunicar. O vendedor saiu da reunião, aí o comprador foi lá e entrou no site. Aí, à frente da empresa, por talvez um descuido, o cara não colocou ali a foto da empresa. Aí apareceu um lugar meio estranho. Aí as avaliações não estão legais. O site tá meio largado, porque o cara fala assim, o site não vai mudar nada na vida do cliente. Mas o cliente começa a imaginar como é que é a empresa por dentro. Ele liga e não tem um atendimento padronizado. Todo aquele discurso premium foi por água abaixo. Porque legal, o vendedor me falou, vendeu aqui um sonho. Só que todos os inputs que eu recebo de comunicação não mostram que aquilo ali é uma empresa premium. Esse processo, e até falo que assim, a questão da empresa ter cara é ter dono, com rosto, nome, tudo, isso passa a percepção de segurança para quem está contratando. Ter rosto, você está aqui representando a tua empresa. Se eu vou contratar uma empresa que não tem ninguém, eu não conheço ninguém, o dono não aparece, de certa forma, isso me traz uma preocupação. Por que ele não aparece? Será que ele deve alguma coisa? Ah, não, Lucas, isso não tem nada a ver. Mas só a cabeça das pessoas. Essa parte desse branding, Garuti, ele foi acontecendo ou é algo orquestrado? Ou você coloca a caminhonete lá, requisito do cliente, ou você coloca lá de sacanagem pra gente ficar vendo então, mesmo? Na verdade foi acontecendo, cara. Eu entendi que, na verdade, aquilo é meio complicado, mas é o seguinte, eu criei pra mim, né? A F-Tag começou prestando serviço pra mim. Eu contratava o serviço da F-Tag. A F-Tag era minha, eu não tenho sócio, e eu criei a F-Tag para prestar exclusivamente serviço para um cliente que eu era o consultor. Até não tem muito compliance, né? Mas o cliente quis. Então, a única coisa que eu fazia para manter é que tudo que eu, como cliente, pagava para a F-Tag, ele assinava junto comigo, para amanhã não falar, não sabia e tal. Então a gente tomava esse cuidado. Então, assim, a F-Tag tem que entregar como se fosse para mim. Então, assim, eu quero um carro lá na frente. Eu quero uma moto com estrobo, com sirene, logotipada. Eu quero todos os carros limpos. Então a empresa tem esse DNA já de dono. Com o tempo, eu consegui, aí eu até vi o Roberto Justo falando, dando uma entrevista, puta, alinhado pra caramba com o que eu penso, cara. Tem que motivar os caras, tem que atrair, tem que reter. E a única forma, cara, é, de certa forma, você ser o espelho deles. E quando eu vejo lá o cara, um gerente, ou o coordenador, fala assim, pô, chefe, quando você tá aqui, a régua sobe muito. Porque a gente consegue fazer o negócio funcionar um pouco mais rápido. E eles também estão na mesma pegada. E não foi orquestrado. Foi uma coisa natural. DNA da empresa. DNA. Aí eu falo que é DNA mesmo, porque a gente... Até quando eu montei a empresa, cara, falar pra você que eu fiz plano de negócio, mentira, fiz nada. Eu fiz conta. Tinha um carro, uma grana guardada, quanto que eu tenho que investir, eu ainda tenho meu salário de PJ, então eu consigo segurar. E foi mês a mês. Depois, fiz o plano, aí outra história. Estudar, desenvolvi, ok. Mas no começo, é nada. Precisa de 115 mil FIRS? Quanto custa isso aí, o FIRS? Fiz a conta e abri a empresa, cara. E que eu acho que é assim que nasce a maioria dos negócios. Felizmente ou infelizmente, a maioria dos negócios pequenos nasce dessa forma. O cara não faz plano de negócio. Mas é que tem para mim uma questão de percepção de investimento aqui. Porque, por exemplo, quando eu fui montar esse escritório aqui, poderia colocar como verba de estrutura aqui minha, tá? Mas na minha concepção tinha uma porcentagem de verba de marketing. Poxa, o meu escritório tem que ser bonito. O cliente imaginar que é uma empresa... difícil a empresa vai ser organizada e o escritório não corresponde à mesma comunicação, cuidado, carinho com a marca. Quando você coloca um carro lá na frente, tem um custo de marketing. Então talvez se você estiver preocupado talvez em extrair esse retorno logo no curto prazo,
você não investe em marketing e isso não volta para o longo prazo. E aí você fica tentando, vou falar de chupinhar a empresa, tudo que dá. Só que se eu não planto, eu não colho lá na frente. Ó, mas o que você está falando, em uns 5 anos atrás, o dono da Viva, revista Alphaville, Viva Alphaville, me procurou. Queria que eu... porque a Embrase quebrou... 5 não, 2017? 6 anos. Ele me procurou para fazer... A Embrase quebrou, precisava de mais alguma empresa de Alphaville e pôr dinheiro naquela revista, né? Vamos chamar o Garuti aqui, o tonto, vamos ver se ele... jantares. vamos ver se o tonto aceita. Chegou lá, apresentou a revista e tal. Garuti, pô, puta sacada, meu, sua. E o que foi? Pô, esse monte de carro aí, pô, nos prédios. Pô, eu tô até pensando aqui na revista, pegar uma página só pra você, igual cartão de crédito. Prédio tal. Foto do prédio com o seu carro. Eu falei, pô, o que vai mudar pra mim? Meus carros já estão lá. Não vai mudar. Então, sabe quanto? Vou falar, eu ia gastar 6 pau, 7 pau por mês. 5 carros. Financiado aí. Então, quando eu optei e decidi, por mais que foi DNA, mas eu fiz conta. Quanto custa pra mim esse carro parado aí? Custa R$1.500, custa R$2.000? Não é do contrato. Não, investimento seu. meu marketing. Isso que eu falei. É marketing. É marketing. Quando o cara entra em Alphaville, por exemplo, um convencimento. Esse cliente que eu tô negociando aqui, a decisão é hoje. Ele foi em Alphaville. Ele foi, caralho. Passou pelo menos uns 3, 4 carros, pelo menos. Ele falou assim, dá pra você pôr uma Duster dessa lá na frente? Já tá lá. Quer que eu mando hoje? Nem sei de onde eu vou tirar isso aí. Por quê? Brilha o olho do cara. Chama atenção. E segurança é ostensividade. A polícia é o quê? A PM é o quê? Polícia ostensiva. A civil judiciária. Qual que aparece? PM. E nós somos ostensivos. Quanto mais a gente aparecer, menor o risco de alguém entrar. Então, foi estratégia de marketing e, obviamente, também ajuda na operação. O cliente gosta também, ajuda na venda recorrente, porque é um diferencial, né? Percepção de segurança. Percepção de segurança. Poucas empresas fazem isso. Por exemplo, eu perdi um contrato recentemente. Entrou outra empresa lá. Tem um carro lá na frente? Não tem. Esse contrato vai voltar para mim em breve. Os caras não investem. As empresas grandes, então, mano, você sabe disso. Não investem. É o contrário. Os contratos são números para eles. Porque o volume é muito grande. Ganha e perde muita coisa. E eles já atingiram o faturamento de equilíbrio. Então, o que entrar mais é lucro. Nós, menores, a gente tem que fazer mais conta, tem que investir um pouco mais, tem que cuidar mais. Como eu não quero crescer tanto assim, a minha ideia é manter a qualidade. Não quero mudar. Isso que você falou é verdade. Eu trabalhei em grandes empresas que, até para você dar um rádio HT, ali tem que pedir bênção pro Papa. Você sabe disso. Eu já entrei em contrato que o cara, que aí, isso que a gente tem que escutar o cliente, né? E o dia que você falou, foi você que falou, e eu até escrevi lá no direct lá do Instagram, para não esquecer. Eu fui visitar o cliente começou a falar, reclamar. Uma das reclamações é, bombeiro. O bombeiro é um contrato premium, não é? Sim. É um contrato premium, não dá trabalho, bombeiro. Dá resultado, contrato caro. 6 meses para trocar a bota do bombeiro. Eu falei, cara. Imagina se tem um bombeiro 24 horas e pagar mais de 45 mil reais por mês. É um contrato premium. E aí você não troca a bota do bombeiro? Sabe por que eu não troco? Porque é caro. Então, é por isso que eles perdem. E eu quero que eles continuem assim. Na outra empresa que eu trabalhava, eu tinha um contrato lá, mas eu dava mais ou menos uns 600, 700 mil reais por mês. O cliente falou assim, vou tomar essa água do lucro. Deixar... Você não tá... Olha absurdo. Assim, olha, eu preciso que você deixe um celular, um smartphone com o seu supervisor, né? Aí o pessoal assim, pera aí que vou mandar a proposta. O contrato era 600 mil reais por mês, dá quase 7 milhões e meio por ano. O cara foi fazer uma proposta para montar um smartphone pro supervisor. O cliente falou assim, você vai me cobrar? Eu não era dono dessa conta, mas aí ficou a coisa mais chata do mundo, cara. Tem o outro lado, né, Bando? Porque tudo que é pedido é para o contrato maior. Que o contrato maior é segurança. Mas aí você tem que analisar. Tem que analisar. Não, né? Primeiro, o nosso, o que já está formatado, aí o Lucas falou, né? Qual que é o processo que a empresa tem bem elaborado, é que a gente não fala não. Pra começar. Resolve. Depois a gente descobre se a gente cobra ou não.
A gente pode até fazer momentaneamente, depois falar, cara, isso aqui tem um custo, é uma despesa fixa, eu não consigo tirar, então eu tenho que passar. Ou a gente tem que reduzir, pense de outra forma. Mas não. E o que as empresas falam? Eles não só falam não, como sobe muito. E aí, do jeito que sobe, desce no mesmo degrau. Demora muito, cara. Um pedido desse demora 15 dias para responder. E depois, eu já ganhei depois contrato. pra entregar. Então, eu já ganhei contrato com esses problemas, Lucas. Chega lá, você escuta tudo isso aí. Você fala, meu, comigo não vai acontecer, minha empresa tá aqui do lado. Se acontecer, você pode bater na minha porta lá. Não vai acontecer. É inadmissível. Quer meu telefone? Tá aqui. É porque provavelmente o cara que vendeu esse contrato também falou que não ia acontecer. O que vai mudar é depois quem consegue entregar e manter. Aí é aquilo que a gente explicou antes. SLA, tem que ter alguma coisa palpável. Mas é que assim, obviamente, uma empresa grande é muito mais difícil chegar no dono com uma empresa pequena. Sim. Contrato que me indicam, eu não passo pro comercial. O Lucas fala assim, ó, Garuti, ó, o fulano vai te ligar aí, que ele tá com uma demanda lá e tal. Eu não vou passar pro Flávio, nem pra Elisângela, eu vou lá atender. Depois eu posso até passar, mas imediatamente eu vou, porque o cara teve todo o cuidado de contar, provavelmente ele misturou a minha história com a história da empresa. Aí se eu passar o Flávio, ele vai conseguir falar isso aí? Pode até conseguir, mas não vai ser igual. Então esse cuidado é só empresa pequena e média, empresa grande não tem. Garuti, mudando um pouco de assunto, falando da estrutura comercial. Você tem uma equipe comercial enxuta. Queria que, para quem não conhece a tua estrutura, você falasse como é que é a tua estrutura comercial. Mas você tem um case bem legal de retenção do teu time. Teu time é composto por pessoas de muito tempo de casa. Se você puder contar como é que você faz esse processo de retenção, e até você tem uma estrutura de remuneração que eu vejo para muitas outras empresas não funcionando, mas você conseguiu acertar nesse modelo. Queria que você contasse como que é. Mas essa pergunta é de milhões. Essa daí o Bando quer ouvir. O Bando já ouviu, né? Porque Ele já me contou, já gravei. Nós já conversamos sobre isso e assim, tem discussões. Aí cada um aplica o que acha que encaixa melhor. Como ele falou, tem receita, mas às vezes a receita serve pra mim, pra você não serve. Retenção é aquilo que a gente falou, cara. Você tem que motivar o cara todo dia, ainda mais comercial. Comercial, se não tiver motivado, esquece, cara. E como todas as pessoas, o comercial é um pouco mais, o cara de vendas é resultado, é grana no bolso. O meu comercial é um pouco diferente, ele acumula a função de pós-venda. Então ele não é só comercial, então não tem um cara de pós-venda. E você fala, pô, então, eu estou economizando? Sim. Eu não contrato um cara só para cuidar de contratos, o meu comercial também cuida de contratos. E aí ele é remunerado mensalmente. O que eu gastaria, mas sem fazer conta, hein? Um outro time só para cuidar de contratos, eu pago a comissão do meu comercial. Tá, mas aí existe o pulo do gato, que é onde eu vejo que se erra muito nesse processo. Porque vamos falar, teu vendedor começou a ganhar as primeiras contas, começou a ganhar remuneração variável sobre essas contas. Aí ele vai fazendo esse acúmulo de clientes, ele vira quase um sócio seu, porque ele tem uma porcentagem sobre todos esses clientes. Em algum momento ele tem muitos clientes, ele vai tendo que trocar de hunter para farmer, ele vai ter que cuidar desses clientes. E aí, como é que você faz para que ele não pare de ser um prospectador e um farmer? E se isso acontece? Eu acho que até acontece. Aí você traz um outro camisa 10. Você vai fazendo essa transição. Eu acho que é lógico. E tem que. Aqui. Eu acho que talvez. Vamos falar de empresa do nosso tamanho. Eu sou menor que a empresa do Bando, mas acho que talvez comercialmente próximo. Tem que estar muito perto do comercial, justamente para ele não entrar nesse declínio, né? Porque qualquer profissão tem um declínio, mas o comercial é mais forte, porque ainda mais está com o dinheiro bolso cheio, né? Primeiro que assim, a comissão ela é feita sobre resultado, não é sobre contrato. Ah, tá, não é sobre o... Não. Tá. Então está lá, o cara vendeu lá com margem de 5%. Aí foi HT, foi Ombrelone. Vai reduzir. Não, agora troca o uniforme a cada 6 meses, não tá. Por isso que é bom RP, vai pro HK. Vai alimentando. Tudo que é implantado, vai alimentando. Resultado, baixou, baixa a comissão. Zerou, negativa a comissão. Não vai receber. Paga pra... Ele é o pós-venda. Então ele é o pós-venda de fato, cara. Não é pós-venda para ir lá tomar café com o cliente. Você tem que fazer gestão do contrato. Eu reequilibrei, tem que reequilibrar. Do mesmo jeito que eu tenho um reajuste, tem um reequilíbrio do contrato. E outra forma é ter um time, né? Senão o cara sozinho também é lógico, só tá ele lá vendendo, ele não precisa dividir com ninguém. Hoje tem lá a Elisângela, tem a Letícia que ajuda, então assim, tem uma meta que eles têm que ter a meta em grupo e tem a meta individual. A em grupo é maior do que a individual. Eu quero que o time todo ganhe, não quero um cara ganhar. Faz uma meta, vamos falar aqui, pro time de aquisição ali de vendas. Exatamente, pro departamento comercial inteiro. A individual é pequenininha, do comercial é grande. Trabalha junto.
Eu tava falando aqui no começo, hoje até o Flávio às vezes passa lead pra Lisângela passa pra ele, porque o objetivo é que todo mundo venda. Que a empresa venda, que a empresa cresça. E é o DNA da empresa crescer, não é eu crescer, eu tô ganhando bem, então dane-se o resto. Hoje o Flávio até é um salário legal. Pode ganhar mais ainda. E ele é ambicioso, eu acho que o comercial tem que ser ambicioso. Todos nós temos que ser, mas o comercial é o leão, né, cara? O cara tem que estar sempre com fome, cara, senão não vai. E eu acho que tem que ter uma sombrinha. Todo comercial tem que ter uma sombrinha. Ele não é o camisa 10. Você pode ser até o 10, mas tem um 9 ali do lado, cara. Ou um 8, né? Tem um outro meio campo bom ali. Então, se ele der brecha, alguém vem e pega o espaço dele. E tentar deixar o mais técnico possível. O Flávio trouxe da área de vendas de automóveis. Não sabia nada de venda de serviço. A gente desenvolveu o Flávio. Então, uma coisa que ele tem, várias pessoas, mas estou falando do comercial, gratidão. Ele sabe que ele foi desenvolvido lá. Ele sabe de onde ele veio. Ele sabe que a gente acreditou. Ele sabe que os primeiros contratos eu dei pra ele. Falei, vai lá, tá foda. Eu sei que tá difícil vender. Então esse aqui você vai cuidar, é meu. Comissão você vai ter desse contrato. Então, isso é uma forma de reter o cara. E acho que também acaba motivando, porque sabe que a empresa é maior do que todo mundo. A empresa precisa crescer, cara, precisa vender. Senão não se sustenta. Você já viu esse modelo funcionando em outra empresa, Bando? Pode falar. Não vou falar o nome, não. Mas a empresa grande de condomínios, ela tinha esse modelo muito forte. Hana. E aí eles, depois de um tempo, eles mudaram a estratégia, né? Dessa questão do Hunter já ter o conflito do Farmer. Hoje, depois eu trabalhei na GR, a GR ela teve um modelo muito legal, diferente da que eu trabalhei na G4S e na GoSil. A GR ela tem uma questão, o VP de operações, ele entende que o pós-venda é operacional. Só que não é o operacional convencional, tá? Do atendimento. Então, o pessoal de operações, ele tem efetivamente a responsabilidade do contrato na mão. Então, ele conhece os números da empresa, ele tem autonomia sobre negociação. Então, mudou um pouquinho o formato. A própria GPS tem um modelo parecido, outras empresas também já têm esse formato o time de operações, ele ser o dono do contrato. Então, assim, efetivamente, assim, a área comercial, desde a GoSil, a G4S também, a G4 tentou fazer 2 times Family Hunter e não deu certo, e transferiu para operações, só que transferiu de uma forma equivocada. Vai cuidar do cliente. Não existe a estratégia de pós-venda. Uma coisa é você transferir para operações, uma coisa é você transferir para operações com a definição de estratégia de pós-venda. É isso que falta para uma empresa talvez de operações entender o que é pós-venda. Esse é o grande, talvez é o grande X da questão, que você cuida do cliente e simplesmente de operação e agora você é pós-venda, tá, mas como é que eu faço isso? Se você não preparar seu time de operações para entender o que é pós-venda, então ele vai se equivocar e vai dar tiro no pé, né? Então, hoje, por exemplo, onde eu trabalho hoje, operações ainda não tem esse conceito de pós-venda, porque ainda não tem todos os números, mas a gente está indo para esse caminho, porque eu estou, na verdade, de boas práticas, estou trazendo esse case para lá. Existe uma gerência de relacionamento que suporta o time de operações e vendas é Hunter na veia, né? Sangue nos olhos, faca no dente, um pouco desse formato. Porque um desafio do modelo parecido aconteceu numa empresa que a Luciana passou, o gestor ele implementa esse modelo. Aí o time de vendas começa a fazer as primeiras vendas, começa a aumentar a remuneração, porque no começo era tudo mato. Então ninguém ganhava nada, paga-se um fixo baixo e coloca tudo de variável por gestão dessas contas. Só que aí vai chegar um momento que esse vendedor começa a ganhar quase igual o gestor. Se ele é um bom vendedor, ele começa a vender muito, ele começa a ganhar igual o gestor. E aí o que acontecia? O vendedor tá ganhando muito, mudava a regra do jogo. Ah, não. Isso acontece. Acontece muito. Não, aí... Então, como empresa, como empreendedor, como dono, você pode fazer isso. A lei te ampara, porque você muda a regra do jogo a hora que você quiser. Não tem essa de direito adquirido. E também, se tiver discutir muito, você manda o cara embora e contrata outro. Você pode fazer isso, mas moralmente eu não consigo fazer isso. Da mesma forma que tem gratidão do lado de lá, tem gratidão do lado de cá. Porque nós começamos pequeno, o cara tava lá, roeu, não ganhava nada, mas tava lá, quando eu dei os primeiros contratos e tal. A própria Lisângela começou ganhando menos, aí eu vi, a gente deu um aumento para ela antes até dela conseguir vender os contratos que hoje ela vendeu,
mas porque eu vi que ela tava precisando da motivação e tava desmotivada, eu falei, ó, vou antecipar um negócio pra você, que você vai ganhar um pouco melhor, porque eu tô vendo que você tá correndo, tá brigando, cara. E não é fácil vender, a gente sabe que não é, principalmente quando você tá numa empresa nova pra você, né? Ela tá ainda conhecendo. Apesar que a Elisângela já era fã da FTEG antes de ser da FTEG, isso que eu achei legal. Então esses depoimentos, tô falando de gente cuidando de gente, cara. Eu falo, meu, tem que valorizar uma pessoa dessa. A maioria não tá nem aí, cara. Principalmente comercial. Quanto tempo comercial dura nas empresas? Acho que 1 ano e meio é a média que eu vejo, mano. Acho que no passado Dura nada. parece que eu sou muito velho, né? Mas antes... É velho, mas é que japonês não aparenta, é por sou isso. velho. Mas antes o pessoal tinha, acho que essa questão de investimento realmente do profissional, que você faz hoje. Hoje o pessoal tá um pouco mais frio, paciente, né? Impaciente, talvez. Também eu acho que é muito, que a gente fica assim, resultado. Cara, não é só resultado. Precisa fortalecer a marca. Precisa se preocupar com pessoas, senão não vai vender, cara. Ou vai até vender, mas não vai durar. Teve um podcast que a gente conversou, né, Lucas, sobre a questão do vendedor, né? Sobre a questão de preparação, a empresa que quer o cara pronto. Você lembra que a gente falou bastante sobre isso? Não tem. Foi uma discussão bastante legal naquele podcast lá, porque não é fácil montar um time de gente, né? Não tem. Montar um time comercial. Ainda mais comercial, porque e ó, eu vou te falar, eu tenho gente lá, acho que o Flávio tá comigo 8 anos. Elisângela tá indo pro 2º ano. E todo mundo, assim, eu vejo que eles estão na curva ainda crescendo, cara. Então, eu quero que eles ganhem 50 mil por mês, tô nem aí. Eles vão estar ganhando 50, eu vou estar ganhando 1 milhão. Não ligo. Entra naquele aspecto do ciclo virtuoso, que é o que você estava falando do Justus. Eu tenho 1 ou 2 experiências negativas com o vendedor, porque eu quis enxugar custo, eu contratei um vendedor pagando pouco, também não pensei, porque eu vejo direto as empresas fazendo estrutura de variável, assim, ó, vamos pagar por cento. Não pensou se isso escala um volume alto ou se fica baixo, não pensou em nada, fez lá um modelo. Aí o vendedor não ficou motivado, ele saiu. Aí começa a se criar assim, poxa, vendedor é tudo ruim, vendedor troca-se de emprego por merreca. Aí o que ele faz? Ele começa a montar uma estrutura pior para os próximos vendedores que entram, porque ele já se frustrou. E aí o que vai acontecer? Você vai conseguir trazer vendedores piores e essa sua frustração ela aumenta. Quando você faz um investimento, de novo, a gente entendeu que vendedor bom é raro, custa caro, precisa de dedicação, precisa de gestão, precisa dar estrutura para ele conseguir vender. Aí você entendeu tudo isso. Aí você investiu de verdade. Tem mais uma coisa que eu acrescentaria: ambiente de trabalho. Sim. O cara tem que ter ambiente de trabalho. O cara tem que se sentir parte. Que o comercial normalmente não se sente parte. É a base da gestão. Ele não se sente parte. Porque ele... É o que eu tentei mudar lá. Eu acho que tá dando certo. Hoje uma visita não vai sozinho comercial. O comercial não faz visita sozinho. Alguém da operação vai. O comercial não sabe tudo de operação. Hoje a gente tá desenvolvendo. Dia 14, amanhã. Não. Acho que é dia 13. Vem o jurídico dar uma palestra sobre leis trabalhistas e tributárias para todo mundo. Então não tem jeito, tem que investir em conhecimento, não adianta. O comercial chega lá, o cara fala, esse cara 5 por 1 pode fazer? Pode ou não pode? Pode. É 44 horas semanais? Pode. 6 por 2, pode? É 44 horas semanais? Pode. Pode. O que não pode? Hora essa recorrente, todo dia. Vendedor, para mim, lá na empresa, a primeira coisa que tem que ver, o primeiro manual dele é CCT. O primeiro manual. Né? E, lógico, eu busco pessoas que já têm conhecimento no mercado, né? Isso é muito importante, você conhecer de legislação, de lei municipal, lei estadual. Assim, na verdade, assim, eu não gosto da dependência do operacional. Não é que eu não aceito o operacional. Eu acho que o operacional tem suas atividades, o comercial tem que ser autossuficiente e competente para você fazer um projeto e fazer o levantamento. Depende da complexidade, do tamanho do cliente, onde que envolve, aí sim a gente faz uma conversa com o operacional. Mas assim, não dá para levar o operacional para fazer uma visita de um posto 24 horas, pelo amor de Deus. Mas é simples. Né? Então, mas assim, o comercial tem que ser efetivamente um técnico. Não dá para saber coisa básica, né? É raro, acho que você não conta na mão isso aí, no mercado. Comercial, venda, não diretor. Comercial, de rua, chão. Cara que conhece tecnicamente o processo do início ao fim. Eu uso bastante essa figura do comercial sempre aí nas visitas, porque fortalece na visão de cliente. Eu, como cliente, gostaria de ser atendido por um cara de operações e um cara de vendas. E um completa o outro. Não é que um sobressai, nada disso. Um completa o outro mesmo. Porque uma coisa que o comercial não vai entender tecnicamente de escala, de plantão, de diferencial,
o operacional entra. É o que eu tento fazer lá, um completar o outro. E fica, olha, a gente tem uma performance muito maior quando o comercial quando o operacional vai junto. É muito maior. Comercial sozinho. Mas aí ele vai ganhando confiança, ele vai tirando essa dependência. Não, mas né? esses pequenos, obviamente, não é que é pequeno, é que parece que a gente não tá querendo contrato pequeno. Não, é menos complexo, vai, menos mas é que os menores não precisa de tanta técnica, né? Sim. Os maiores, você vai pegar um prédio corporativo que tem todas essas funções, o comercial vai patinar no bombeiro. Vai patinar, porque o bombeiro é complexo. Só um exemplo, para exemplificar por que o operacional tem que ir. A gente indo para o nosso finalmente aqui, eu tenho minha última pergunta, até um pouquinho para entender a sua visão hoje do mercado. Você enxerga hoje que todo esse trabalho que você faz de valorização da empresa, de qualidade, de serviço técnico premium, você enxerga que o mercado está cada vez mais aberto para essa qualidade, ou você sente que o mercado está cada vez mais olhando o preço? Como é que você está vendo essa tendência de mercado? Puta, cara, pergunta difícil, mas assim, eu vejo que tem mercado para prêmio. Tem mercado para servir, para quem quer valor. Não sei se está mais aberto ou mais fechado, se é tendência. Eu tenho atendido mais clientes e fechado mais clientes buscando valor. Que às vezes, é o que o Bando falou, chega lá um contrato que está com a margem lá embaixo, mas tem um monte de gordura. Tem posto que não precisa existir. Tem 2 pessoas fazendo a mesma coisa. Ele foi mal elaborado, não tem projeto. Esse que eu fui, essa visita, eu fui 3 dias, cada vez que eu ia lá, 3, 4 horas, tentando entender, porque era um negócio para tinha gente trombando. Então, às vezes é projeto mal feito. E aí, esse projeto mal feito, muito enxuto, quem que vai pegar? Preço. Então, tem mercado pro prêmio? Tem, mas se o prêmio souber vender, que aí entra com tecnologia, com projeto e tal. E eu falo todo dia, cara, esquece esse negócio de preço. Negócio de preço, vamos ser mais uma empresa de mercado. A Louis Vuitton precisa atrás de alguém? Pra alguém comprar a bolsa da Louis Vuitton? E de desconto, ela te expulsa da loja. Ninguém vai atrás. Rolex. Não é? Rolex? Tem propaganda Rolex? Tem no tênis, que é só os caras grana aqui que assistem, né? Tudo verdinho, bonitinho, até gosto da cor. Mas... Por que será, né? Tem mercado, cara. Eu acho que tem mercado. Eu acho que a tendência quem faz é você. Escolher. Eu escolhi entregar qualidade. Eu não vou vender preço, não tem como, não consigo. Eu não consigo porque eu vou entregar, eu vou perder. Já falei isso pro cliente, eu baixo o preço... Vocês querem baixar o preço? Tá, eu vou ficar no prejuízo. E o cliente vai pedir um HT a mais, eu vou mandar. Ele vai pedir para trocar o uniforme a cada 6 meses, porque o cara fica no sol e tá vermelho já em vez de preto, eu vou mandar. Aí no final do ano tá negativo, sabe onde vai a sua comissão? O ralo, não vai receber. E a empresa vai negativar. E hoje a gente faz reuniões lá, depois de balanço, trimestralmente. Tá lá, ó, tá negativo, precisa melhorar. Onde é no DP? É na operação? É no comercial? É no financeiro? Não sei. Vocês têm que resolver. Agora nós vamos discutir por que está negativo. Então essa hierarquia, né, essa coisa antiga de que é tudo escondido, eu mudei isso aí, eu não quero mais. Abre os números, tá lá, cara. Eu ganho, você ganha, todo mundo ganha. Se a empresa estiver mal, cara, você tem que ficar com medo. Então acho que a gente faz a tendência. O meu nicho de mercado, não é que é só cliente prêmio, eu tenho cliente, cara, num bairro que vocês... Mas eu encontrar que não é um puta resultado, é praticamente um cliente prêmio. E é um condomínio pequenininho. Mas eles exigente, né? Então, o cara entendeu que ele precisa daquilo, cara. E já é o segundo contrato que eu tenho com esse mesmo síndico. É um síndico que começou como síndico morador, virou professor, entendeu que podia ser um negócio. E onde ele tá indo, ele tá tentando levar a gente. Não é porque a gente é amigo, não é porque entrega. Ele não quer dor de cabeça. E se a gente faz de premiação pro cara, ele fala, puta, eu gosto. Porque funciona. Ele já testou com a gente. Funciona. Fideliza o cara. E só complementando o negócio do site lá que você falou, uma dica. Minhas certidões, meus alvarás estão no meu site. Pode entrar lá. Não preciso mandar pro cliente. Eu mando e falo, dá uma olhadinha no site lá. Clica lá que você tem lá as certidões e tem um link para comprovar as certidões. Na Receita, vai lá. Polícia Federal, vai lá. Então aí a gente tem que tentar subir a régua. A gente fala o tempo todo subir a régua, né? Eu quero que os caras me copiem, pô. Porque aí o valor vai mudar, porque ele vai falar, opa, tem um custo. Central de operações, opa, essa central de operações custa, hein? Um RP custa, um Pipe Drive custa, um site bem feito custa. E você não vai conseguir esse preço. Com esse preço você não paga essa conta. Uma estrutura própria custa. Investimento em sede custa. Não é? Então... Eu audito, viu? Tem os selos da Prime lá auditado. Todos os selos da Prime. Pegamos na primeira semana já, porque para nós... assim, que atendemos esses clientes, vocês sabem aí, nós já citamos alguns nomes,
A gente manda isso todo mês, cara. Não é trimestral. Se eu não mandar, eu não recebo, mano. Você sabe, você não tem cliente assim também? Se não mandar CND, não recebe, cara. Então, e aí é legal que ele cria que a Prime Bid cria esses diferenciais, porque sobe. Praticamente um selo, né? Ele tem os 4 selos. A gente faz uma validação municipal, estadual, federal, trabalhista, e quando o comprador participa da cotação, a gente manda o perfil dele com todas as documentações. Para o cliente conseguir diferenciar e saber onde ele está. Quem não tem, o cliente vai perguntar, poxa, Lucas, por que esse cara não tem? E aí vai gerar a famosa dúvida na cabeça do cliente. O cliente não está vendo. E tem que deixar para o cliente decidir, né? Exatamente. E aí, só que você demonstrando isso, o cliente consegue tomar a decisão. Ele até pode decidir por preço no final, que alguns, né, acabam decidindo por tudo bem, é legal pra caramba, tem selo, ganhou prêmio, eu não consigo pagar. Eu vou pegar com o Zé da Esquina. E tudo bem, cara. É que tudo assim, hoje a gente já tá optando em não atender mais esses clientes que só vão no preço. Porque é ruim pra nós, é ruim pra ele, é uma frustração dos dois lados. Porque a gente já recebeu algumas ligações, pô, garoto, legal pra caramba, eu fui na sua sede, ouvi vocês em Alphaville, mas o pessoal decidiu pelo preço. E aí, então a gente tá optando hoje em se frustrar menos e frustrar menos também. E às vezes é uma jornada do cliente, ele vai ter que contratar o mais barato para entender. Já aconteceu isso comigo. Esse cliente que eu falei que tá com a gente é recorrente, aconteceu exatamente isso. Ela contratou mais barato, e aí condomínio a gente entende, a votação e tal, não sei o quê, um monte de problema, ela foi lá na empresa e falou assim, aquele preço que vocês fizeram, dá pra melhorar um pouquinho, né? Eu vou fechar, não vou nem abrir concorrência mais, porque não vai dar certo. Então, é o que você falou, às vezes precisa sofrer para depois entender. E aí esses bid com 15 empresas, eu não participo mais. Eu já decidi, não participo mais. Quando fala assim, vai participar 15 empresas, chama a Mega Big. Eu vou ganhar, hein? Eu não vou. Eu falo assim, obrigado, Haruti. Vou te falar, é muito difícil. Porque você vai ter de tudo ali dentro. E os caras não estão preocupados com entrega, com qualidade, com nada. No final vai ser um leilão. O menor ganha. Puxar uma perguntinha aqui, passando disso que você trouxe, garoto. Aí pergunta pra vocês dois, assim. Como que você consegue vender qualidade quando, por exemplo, esse bid ele vem pelo sistema de compra? Que ele é mais superficial. Posso responder primeiro? Pode. Não consegue. Consegue. Porque é só documento. É eliminar, depois vai para um leilão, ao vivo, o menor preço ganha. Eles tentam fazer o máximo de dentro do uma RFI, o máximo questionário possível, que é no formato RFI, e só que é meio que se equívoco, porque assim, por mais que ele fala, porque a RFI vem faturamento, referência e tal. Agora, é diferente se você falar, a empresa é super encorpada, tem faturamento, X número de cliente, abrangência nacional, tem todas essas questões que tem um peso, né? Clientes do mesmo segmento, tudo isso tem uma questão de pontuação. Mas se você falar que está comprando qualidade, não consegue. Vou te dar um outro exemplo aqui, complementando só isso. Participamos de um bid recente lá na Alphaville. Contrato grande, importante, começou com 15 empresas. Eliminando, ficou 5. Eles queriam ficar só 3. Aí começou a criar mais critério, porque o que eles criaram não foi suficiente para cortar, ficou 5. Aí colocou lá, a empresa tinha que ter mais de 1.000 funcionários. Já caí, não tem. Mas aí um cara lá, um dos conselheiros, que eu não conheço, tal, falou assim, peraí, mas tudo bem, FTEG não tem 1.000. Mas, e aqui em Alphaville? Quem tem mais que a FTEG? Então vocês vão pegar uma empresa que tem mais de 1.000 fora de Alphaville? Do Brasil inteiro. Entendeu? Olha como é fogo, esses parâmetros. E uma empresa que tá aqui, regional, que o cara fala assim, eu tenho uma sala comercial nesse prédio. Eu falei, eu tenho um prédio aqui em Alphaville. Você tem uma sala? Eu tenho um prédio. Então, você tem uma sala aqui no edifício tal, eu tenho um prédio aqui do lado. Estrutura. Então, então são coisas que é muito frio. O cara analisa muito friamente. Esses processos, assim, é muito difícil falar de qualidade. Pode falar de compliance. Pode ser. Sim. Aí tudo bem, corta tudo, né? Não tem muito jeitinho. É muito, até por ser frio. Mas qualidade... Tanto é que você vai ver essas grandes marcas trocam de empresa a cada 2 anos. Cada 2 anos a empresa sai e entra outra. E normalmente a empresa quebra. Depois que... É mentira? Tem de tudo, né? Quebra. Quebra porque só o primeiro pagamento para 90, 120 dias não é para qualquer um. É isso aí. Mais alguma pergunta, banda?
Eu só queria perguntar um pouquinho da estratégia comercial da FTEG. Assim, hoje você está um pouco nichado no mercado de Alphaville. Quando você fala de estratégia de expansão, é, quando você fica muito nichado, acaba atrapalhando um pouquinho. Ah, não, mas só atende Alphaville. Eu vou te atender lá em Moema, vou te atender em Cotia. Você tem essa estratégia de realmente ser o melhor, maior nessa região, né? Não precisa ser só Cotia. Alphaville, pode ser Jandira, tudo Uhum. ali. Ou você realmente tem essa preocupação para poder crescer para outras regiões do Brasil? Brasil não, né? De São São Paulo. Paulo, outros estados. Já fui assediado, viu, para ir É. para outros estados, inclusive. Mas a minha estratégia é crescer na minha região mesmo. Eu atendo outras regiões, mas quando o cliente exige ou é parceiro. Então eu atendo Tá. Piracicaba, Montemor, Hortolândia, São André, São Bernardo, Cotia. Tudo isso que você fala. Atendo. Hoje Tenho você. cliente? Tenho. Ah, não que seu comercial tem um foco de. Não, nosso foco é entregar o melhor serviço possível e a gente não pode mentir. Para entregar o melhor serviço possível tem que estar perto. Quando a gente fala de serviços, de pronta resposta, de entrega, de over delivery, de entregar um pouquinho mais, de em vez de fazer uma, 2 visitas que está na SLA, passar lá todo dia, numa implantação, nós temos um parceiro de negócio aqui. Não vou falar o nome porque, né, não sei se essa estratégia está aberta. Mas ele decidiu não atender mais condomínio residencial. Por quê? Porque se não tiver estrutura, não atende. Residencial, se você não tiver estrutura, você não atende. Se for um supervisor que vai atender o telefone da casa dele, ele morre e não consegue atender. Por quê? Primeira implantação, os caras vão querer um cara dedicado lá 15 dias. Não é? Esse só tem um. Então, O time comercial é bom, né, cara? Vai ficar só naquela bolha da Alphaville lá, não precisa vir aquele inferno de São Paulo, né? É bom, mas é ruim, porque assim, é bom pra estratégia, mas tem Sim. o ônus, vai ter que recusar bid, todos faz parte. essa mas é é- uma estratégia. é uma Estratégia. não é que a gente, é o que eu falei, não é que a gente não atende. Vai recusar, A né? gente atende. Mas não é foco, né? Não é foco. Não é que a gente, por exemplo, a gente tem a Prime Bid. Parece lá um contrato que já fechamos, inclusive, que não é lá na região. Mas é um contrato que tem a cara da empresa, que é DNA da empresa, que é corporativo, que é interessante, que é um escopo legal. A gente compra, participa e ganha. E é assim que cresce, É né? isso aí. Então, assim, são tomadas de decisões, assim, estratégicas. Não vamos comprar qualquer coisa. Ah, eu quero atender o estado inteiro. Eu não vou conseguir, cara. Eu participei de um escopo agora, recente, 5 milhões de faturamento por mês. 60 milhões no ano. Não vou pegar. E nós chegamos quase na última fase lá. Nós declinamos, porque o cara queria. Eu vi que ia vir para mim. Eu falei, participa por experiência. Porque é complexo, era muito grande, era uma universidade, visitando todas. Nós somos a única empresa que visitamos todas as universidades. As outras não foram. Mas, não dá. 6 milhões me quebra. Se o cara me atrasar 2 meses, fecho. Fecho. Não dá. Eu vou ficar na mão do cara. E é contraintuitivo você ter um posicionamento premium e querer crescer muito. Pode ver que, por exemplo, se você olha a marca de carro, as marcas mais classe B e C crescem muito mais do que as marcas de luxo. Porque senão você não vai conseguir. Então, aí eu falo uma coisa e faço outra. Não é? Não faz sentido. Mas nós fechamos 2 contratos aqui pela Prime. E um deles é no interior de São Paulo, Piracicaba e Montemor. E vencemos por diferenciação também. Legal. Porque os caras também não visitaram, porque ficaram mandando proposta, atendimento por telefone. Eu falei, não, vai lá visitar, cara. Por lá visitar, caixa. Já tem quase 2 anos de contrato. Joia. Isso aí. Garuti, obrigado aqui pelo nosso bate-papo. Você é um cara que a gente, pelo menos, eu admiro bastante, tanto como empreendedor, o trabalho que você faz aqui, o feedback que a gente colhe sempre dos compradores, mesmo que na maioria você não ganha, é normal, nenhuma empresa aqui tem maioria de vencer, mas a gente nunca teve nenhuma reclamação, apontamento, sempre o contrário. Atendimento sempre muito bom, então é um prazer pra gente ter você como cliente, um amigo, bater esse papo aqui. E para quem quiser bater um papo com você, te conhecer, se conectar, como é que te encontram nas redes sociais? Como é que fala com você? Garuti.Antônio. Procura aí em todas as redes. Instagram, LinkedIn, Facebook. E eu respondo, hein? Responde todo mundo? Todo mundo. Mesmo aqueles que estão procurando emprego, tal, eu respondo. Direciono. Vai pro caminho certo, lá do RH. Lá. Até no Google eu respondo. E os contatos da empresa? Entra no nosso site lá, tem todos os contatos. Rede social também, Grupo FTEG, pode entrar lá, a gente responde. Nós temos hoje a gente, eu falo do time comercial, o time comercial mesmo cuida disso, a gente não tem pré-venda.
talvez é um pouco contra o que o mercado prega, mas eu quero atendimento mais personalizado, então eu recebo notificação, a Letícia recebe, o Fábio recebe, então se não responder, eu respondo. É isso aí. Valeu então, pessoal. Até a próxima quarta. Valeu. Valeu.